Texto de 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 2. Na sequência da leitura, eu peço que você não feche sua Bíblia e não coloque no banco, mas fique com ela aberta, acompanhando cada um dos pontos que nós vamos comentar. O texto que fala sobre o ministério da reconciliação diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos do juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu começo essa mensagem perguntando se você lembra dos dias imediatamente após a sua conversão. Como era a sua relação com seus velhos amigos? Você tinha vontade de compartilhar a mensagem nova que estava no seu coração naquele momento, que não existia antes, que você não conhecia antes, que seus amigos também não conheciam? Você sentia um ardor no seu coração para proclamar as verdades do Evangelho, assim que você foi convertido por Deus? Você não conseguia passar muito tempo sem testemunhar do amor de Deus na sua vida, porque você queria que outras pessoas conhecessem desse amor? Era isso que existia dias após a sua conversão? Você tinha ousadia e não se importava com a reação deles? Você valorizava cada minuto na presença do Senhor e cada segundo vivido na sua casa? Você buscava a santificação como a única coisa que realmente importava para a sua vida? Pois é, se você não é mais assim, hoje é o dia de voltar. Você tem uma missão a cumprir, uma mensagem a transmitir. Para isso você precisa ter esse ardor no coração. Os versículos 11 e 12 que nós lemos mostram que nós precisamos testemunhar de Cristo com palavras e com vida. O versículo 11 diz: uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Uma vez que você foi alcançado por Cristo, pela pregação do Evangelho, pela pregação da sua palavra, surge imediatamente a necessidade no seu coração de falar desse amor e também levar essa pregação ao coração das pessoas.
É certo que muitas vezes nós somos muito tímidos, nós somos muito pequenos e nós somos às vezes covardes em não fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Mas o que Ele nos manda fazer é sim pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que arde no nosso coração nos primeiros dias, no primeiro amor da nossa conversão. Por termos o conhecimento do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nós procuramos persuadir os homens. Nós procuramos convencer as pessoas de que o caminho em que elas vivem não é bom, que o caminho que elas escolhem para as suas vidas é caminho de morte, mas há um caminho para a salvação, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós entendemos, através de João 16:8, que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo cabe ao Espírito Santo, mas isso não nos impede de pregar. Pelo contrário, isso faz com que nós, que fomos libertos pela verdade, segundo João 8,32, queiramos também que outros tenham suas vendas dos olhos retiradas e conheçam a verdade que liberta. Sabendo que nós somos apenas canais de comunicação dessa graça maravilhosa, e o Espírito Santo é quem convencerá e fará todo o resto. Uma igreja formada por pessoas que foram transformadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja que tem urgência em comunicar o Evangelho. Precisa ser uma igreja que precisa comunicar ao mundo como se fosse a última coisa que pudesse fazer nas 24 horas que lhe restam. Precisa ser uma igreja que leva a sério o Jesus está às portas. Ele está voltando. Prepara-te para te encontrar com o teu Senhor. Precisa ser uma igreja que cumpre a sua responsabilidade com todo o prazer dada por Cristo em Marcos 16:15, de pregar o Evangelho a toda criatura, e de Mateus 28:20, de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, uma igreja que foi transformada integralmente pelo poder do Evangelho tem que ser uma igreja missionária. Não é necessário que as pessoas possam ir a todas as nações, mas é necessário que o seu testemunho vá a todas as nações. É uma igreja que pode não chegar dia nenhum da sua existência a enviar pessoas para a África, a Ásia, a Oceania e locais não alcançados por povos. Mas é uma igreja que o testemunho de vida impacta sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, a todos os que encontram um membro dessa igreja. Mas isto não é de uma forma apenas. A gente não pode testemunhar simplesmente com a vida ou simplesmente com palavras. As duas coisas ao mesmo tempo. Para que homens e mulheres se reconciliem com seu Criador através da nossa pregação, é preciso que nós testemunhemos de Cristo através de palavras, mas também com a nossa vida. Francisco de Assis disse a seguinte frase: testemunhe sempre, se necessário, use palavras. Isso tem sido muito utilizado por pessoas que acham que nós hoje não precisamos nos esforçar tanto pela obra evangelística. Afinal de contas, nosso testemunho falará por si só, mas não falará por si só. A palavra de Deus, ela fala por si só, mas ela fala muito mais poderosamente na vida daqueles que vivem segundo essa palavra. É por isso que fica claro no texto que a gente leu, quando Paulo diz: o que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Que eles escutavam a palavra por meio de Paulo e por meio de vários outros, mas eles sabiam da vida de quem estava pregando. Não era simplesmente a palavra pregada dia após dia, nas esquinas, nas sinagogas, nos templos, nas ruas, nos grupos. Era a vida que refletia a palavra que era pregada. E isso é que impactava as pessoas.
Na consciência delas não havia nenhuma perturbação, porque não havia contradição entre o que se falava e o que se vivia. Fica muito claro que a conduta desses pregadores era manifesta entre os demais, inclusive na sua consciência. Tão alto quanto soam as palavras eternas do poder das Sagradas Escrituras, soa a vida vivida conforme as Sagradas Escrituras. No versículo 2, nós enxergamos que ele diz, no versículo 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. O testemunho de vida dessas pessoas não servia para buscar o próprio engrandecimento. Pelo contrário, era para mostrar às pessoas que os ouviam a resposta que deveria ser dada àqueles que achavam que pregar era somente com aparência, quando não havia inteireza de coração. E eles precisavam dar essa resposta. De pouco ou nada vale a aparência, se você não tem um coração voltado para aquilo que você é. Meus irmãos, tudo que nós devemos fazer é por amor a Cristo, pois seu amor nos constrange. Esse é o prosseguimento do texto, versículo 13, versículo 14. O apóstolo Paulo diz: se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Provavelmente quando Paulo fala de enlouquecer, é óbvio que ele não estava falando de perder a consciência diante de coisas que você via ou que você praticava. Mas ele se refere a momentos de oração e adoração em que ele era visto numa intensa consciência da presença de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o relato de Ana e o profeta Eli, quando Eli vê Ana balbuciando palavras dentro do templo e acha que ela está como que embriagada. Ali é um pouco disso aqui. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Ana não estava louca nem estava bêbada, ela estava tendo uma intensa consciência da presença de Deus. E Paulo, em várias passagens, em vários momentos, ele tinha uma intensa consciência da presença de Deus. Por quê? Porque alguém dizia isso a ele na pregação? Não, porque ele vivia constantemente com o seu coração voltado para a palavra de Deus. Quem vive com o coração voltado para a palavra de Deus tem a percepção da presença de Deus. Vive em intensa consciência da sua presença. Mais ou menos como você tem um relato de Marcos 5,42, a ressurreição da filha de Jairo. Diz o texto que as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus fazia. Quando as pessoas eram alvo dos milagres de Jesus, elas ficavam como que enlouquecidas, como que desnorteadas, porque aquilo não era o comum de acontecer. Aquilo só era possível de acontecer através do poder de Deus. Marcos 6,51 diz que os apóstolos ficaram atônitos quando viram Jesus andando por sobre o mar. Então, quando Paulo diz, quando enlouquecemos é por amor a Cristo, se conservamos o juízo é por amor a vocês, diz o seguinte: tendo isso em mente, vemos que se nós nos entregamos intensamente à oração e à adoração a Deus, é somente por amor a Ele. Você está sentado aqui hoje, você talvez tirou o domingo para cultuar a Deus manhã e noite, mas se não fosse pelo amor dEle, que como nós lemos hoje, nos amou primeiro, não estaríamos aqui de livre e espontânea vontade, com o coração aberto para buscar a Ele em oração e o adorar na beleza da sua santidade. É justamente porque a gente tem essa consciência da presença dEle nas nossas vidas e do amor dEle, que às vezes nos faz perder até mesmo os sentidos, que nós nos entregamos a essa oração e a essa adoração por amor a Ele. Mas se nós conservamos a nossa consciência em perfeito estado, é
por amor a Ele também, mas por amor também de nossos irmãos. Quando nós mantemos a nossa mente alimentada com as coisas que são do céu e não com as coisas que são aqui da terra, quando nós encharcamos o nosso coração daquilo que é eterno e não daquilo que é temporário, nós o fazemos por amor a Ele, porque Ele nos salvou, e por amor aos nossos, porque nós queremos que eles sejam salvos. Se nós conservamos condutas irrepreensíveis, condutas santas, é também porque o amor de Cristo nos constrange a buscar ser assim. Ele morreu por nós. E fazendo uma analogia muito pobre para aquilo que Ele fez, se alguém se joga na frente de um carro e evita que você seja atropelado e salva a sua vida, você é eternamente grato por essa pessoa. E você pode até dizer, eu daria a minha vida por você, porque você deu a sua vida por mim. Deveria ser a nossa motivação em relação a Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele não somente se jogou na frente do carro, Ele subiu na cruz. Ele se fez oferta de pecado, mesmo sem ter pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse amor, essa misericórdia, essa graça nos constrange a tentar, pelo menos tentar, ser cada dia mais parecidos com Ele. Pelo menos tentar ser mais conforme a sua palavra. Pelo menos tentar ter um testemunho que seja eficaz e que seja condizente com o que a gente lê todos os dias nas Sagradas Escrituras. O texto continua falando que nós devemos viver para Ele. Versículo 15 diz, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Assim como nós transmitimos uma mensagem de que as pessoas devem se reconciliar com Deus, nós precisamos viver como reconciliados. Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem vivido como se realmente estivesse ligada a Ele. E como nós poderemos ter uma atitude de reconciliar pessoas com Deus se não vivemos como reconciliados, como regenerados, como nascidos de novo, como pessoas que são testemunho vivo do amor transformador de Deus? Ele morreu por nós, se entregou para que a gente tivesse vida, mas essa vida não é vivida da maneira que a gente pensa e quer. Você não ganhou vida para que você fizesse aquilo que bem entendesse. Você não é dono do seu nariz, o dono da sua vida é Cristo. Você precisa entender isso. Sua pregação vai ser outra quando você tiver essa consciência. Sua vida vai ser outra. Seus pensamentos vão ser outros. Você realmente vai conseguir viver como reconciliado. Nós não podemos mais pensar em nossas próprias vontades, desejos, aspirações, mas a gente precisa convergir tudo para a glória e louvor do nome santo de Jesus. É para isso que nós vivemos. Ele se deu a conhecer a nós, Ele se revelou a nós, para que com esse conhecimento a gente pudesse viver com a real dimensão de quem Ele é. Poder viver realmente para a sua glória. Dessa maneira a gente também precisa mostrar aos demais quem Ele é. Porque somos conhecidos dEle, mas também agora o conhecemos. Antes não conhecíamos. Apenas Ele sabia quem nós éramos, mortos em delitos e pecados. Mas aí Ele nos vivificou e a gente precisa passar isso para as outras pessoas. Olha, Ele se achega ao pecador. Ele transforma essa pessoa em seu filho. A todos quantos o recebeu, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Dizer para as pessoas que além de transformar em filho, Ele se revela na sua essência e integralidade para que nós tenhamos a real dimensão da sua glória. Pelo conhecimento do Deus vivo e através do agir poderoso dEle nas nossas vidas é que você se torna nova criatura.
Quem está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura não pode ser aquele que não está em Cristo. Você precisa conhecê-lo como Ele lhe conhece, totalmente. Nós, como novas criaturas, deixamos sempre as coisas velhas no passado e vivemos coisas novas. Não entenda, não aceite e não seja complacente com novas criaturas que vivem coisas velhas. A igreja do Senhor abriu demais sua porta para receber velhas criaturas. E a porta da frente continua aberta com velhas criaturas, com velhos costumes, velhos hábitos e velhos pensamentos. E ainda dizendo, venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, porque Deus só quer o seu coração, Ele não quer saber do resto. E a gente acaba dividindo a vida cristã em duas. É a minha vida dentro da igreja e fora. Dentro da igreja eu sou aquele que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Lá fora eu sou como os demais. Eu sou mais um no meio da multidão, mas você não é mais um no meio da multidão. Você é filho de Deus, você precisa andar como tal, em novidade de vida. Você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, mas para trás mesmo. Antes você era morto nas suas transgressões, hoje você está vivo em Cristo e sustentado pelo seu poder. E nós precisamos viver conscientes de que o que nós fazemos é por capacitação de Deus. Versículo 18 diz, tudo isso que nós viemos falando até agora provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Tudo provém de Deus. Foi Ele que nos encontrou perdidos, vagando, sem força nem para nos conduzir. E por mais que você tenha nascido num lar cristão, como eu nasci num lar cristão, mas tem certos momentos da sua existência que você esquece de todas essas verdades. E você cai feio, e depois você tem que ir de volta para os pés de Jesus, de volta aos pés da cruz e dizer, Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação. Em inúmeros momentos, isso não é coisa do outro mundo, isso é coisa de seres humanos que somos falhos e fracos. Em inúmeros momentos duvidamos sim se somos salvos. A gente às vezes faz coisas que se acha tão sujo e tão indigno que diz, Senhor, como o Senhor me recebe, como um Deus tão justo pode permitir uma pessoa tão injusta sobre a terra que o Senhor governa. Somente eu posso dar a resposta que tudo provém dele. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Romanos 11:36 explica. Não depende de nós. Nada é feito por nós. A gente apenas é um instrumento nas mãos dele. Foi ele que nos vivificou juntamente com Cristo pela sua graça que opera em nós. Nos justificou pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Ele nos deu fé na eficácia desse sacrifício, que é perfeito e tem validade vitalícia. A gente duvida porque a gente é fraco, porque a gente acha que existe alguma coisa que a gente pode fazer que vai anular aquilo dali, porque é muito vil, é muito horrendo. E realmente é. Tem coisas que a gente faz que, se Deus não fosse Deus, Ele não nos aceitaria mais na sua presença. Mas é justamente porque Ele é Deus que o sacrifício do seu Filho não perde a validade. Mesmo nós ainda sendo pecadores.
Tudo para que nós fôssemos feitos novos, apartados da escravidão do pecado, para sermos escravos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Transmitir essa mensagem que através da obra da cruz, Deus estava reconciliando consigo os seus, sem levar em conta o pecado cometido. Se Deus fosse olhar para o meu pecado, se Deus fosse olhar para a minha história de vida, se Deus fosse olhar para o que eu vou fazer do dia de hoje até o dia que eu vou apagar os olhos, talvez Ele dissesse: você não vai entrar nem na rua de frente à rua do céu. Talvez Ele dissesse: você não deveria pisar na calçada de uma igreja que estampa meu santo nome na frente. Mas Ele não levou em conta isso, pelo contrário, Ele colocou o seu Filho para carregar todos os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. O peso desse pecado que era para vir sobre os meus ombros, foi nos ombros de Cristo. Fazia parte do plano eterno do Pai de salvação dos seus eleitos. Portanto, como embaixadores de Deus, somos capacitados por Ele não só para comunicar ao mundo essa mensagem, mas para viver essa mensagem para impactar o mundo. E por amor a Cristo, digo eu, não Paulo, mas eu, nesse momento. Incrédulos, ateus, agnósticos, crentes nominais, reconciliem-se com Deus. Se você não anda mais nos caminhos do Senhor, como você andava nos dias da sua conversão, reconcilie-se com Deus. Não tenha vergonha se você um dia levantou sua mão em um culto, alguém disse que você agora era salvo, mas você não conseguiu viver a vida cristã de forma correta, de forma completa. Não precisa levantar a sua mão, precisa levantar seu coração aos céus e dizer: Senhor, toma meu coração. Entregue-se a Deus, reconcilie-se com Ele. Há tempo, hoje é dia de salvação. Ele se tornou pecado por nós, mesmo sem nunca ter pecado, para que a gente fosse feito justiça de Deus, como diz o versículo 21. Por isso, nós que somos seus embaixadores, que devemos levar essa mensagem de reconciliação com Ele. Quando estivermos falando dele, façamos com amor. Quando estivermos na presença dele, com reverência e com fervor. Quando estivermos na sua casa, quando assentarmos à sua mesa para cear, tenhamos o real sentimento de alegria e devoção de estar assentados com aquele que ressuscitou, morreu e ressuscitou para que nós não precisássemos passar por aquela morte. Demonstre isso a outras pessoas. Como cooperador de Deus, insisto que não recebam a graça de Deus em vão. Essa graça é tão maravilhosa, a gente canta tanto que ela é maravilhosa, a gente sente tanto que ela é maravilhosa, então demonstre isso aos outros. Mostre que a graça é maravilhosa na sua vida, não somente nas páginas sagradas. Mostre que a graça de Deus, ela é maravilhosa na vida da sua família, não somente na vida das famílias dos outros. Viva para Deus e tenha exemplos próprios para pregar sobre a reconciliação. Não desperdice a dádiva de Deus. Não trate como qualquer coisa, mas trate como o bem mais precioso da sua vida. Sabe qual é o bem mais precioso da sua vida? Não é sua mãe, não é seu pai, não são seus filhos, não é sua esposa. O bem mais precioso da sua vida é Jesus Cristo. A graça dele te deu vida, a misericórdia dele te salvou da ira do Pai. E o amor dele e o poder da sua palavra sustenta a sua vida até o dia de hoje. E sustentará pela eternidade. Esse é o maior bem da sua vida. Filhos decepcionam. Seus amigos vão embora. Mas Ele nunca te desampara. Portanto, meus irmãos, perseverem como santos amados do Senhor.
Eu concluo dizendo que nós não costumamos convidar as pessoas a manifestar a sua adesão por Cristo pela forma como a igreja se estabeleceu nesses 4 anos e meio de existência. Nós não sabemos quantas pessoas foram alcançadas, foram atraídas pelo Espírito Santo, tiveram suas vidas transformadas, suas emoções impactadas nos cultos realizados nessa casa de oração. Mas que isso não nos impeça de proclamar em alto e bom som: hoje é dia de salvação. Quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6:2, o último versículo que nós lemos, ele refere-se a Isaías 49:8, parte A, que diz: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. E o que ele fala? Que no dia da aflição, no tempo favorável, ele respondeu. No dia da salvação, ele ajudou. O tempo da salvação ainda não virá. Ele já é. Esse momento de salvação, ele é agora. Esse agora refere-se a toda a era do Evangelho. Quando eu digo que esse agora é o dia da salvação, se refere a toda a era do Evangelho. Hoje, 25 de outubro de 2015, é tão dia de salvação quanto foi ontem, quanto foi em 1517, quanto foi na época de Cristo. Todos os dias, pessoas se rendem aos pés dele a partir da pregação do Evangelho. Todos os dias, pessoas são impactadas e são levadas a cabo os planos de Deus para a salvação de vida de pessoas. Se eu não pregar, outras pessoas pregam. Se eu não for, outras pessoas vão. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós não devemos deixar que a má compreensão de um rótulo advindo da reforma nos faça insensíveis às pessoas. Nos faça insensíveis à urgência da pregação do Evangelho, da salvação e da necessidade não de trazer pessoas à frente do púlpito de madeira, mas diante do altar do Senhor. Mesmo que você não faça, como na minha versão trazia, o apelo de Cristo por seu intermédio, mesmo que você não peça que ninguém venha à frente, que ninguém levante a mão, que ninguém manifeste o seu desejo de ter Cristo como Senhor e Salvador, mas entenda que o ministério que Ele te entregou foi de reconciliação. É sim sua responsabilidade ir atrás das almas perdidas e dizer: você precisa de Cristo. Se você não se entregar a Cristo, sua vida está perdida. Mas há tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Agora é o dia da salvação. Que sempre nós estejamos como embaixadores de Deus, mensageiros da verdade e operários dessa reconciliação. Que sempre que nós tivermos oportunidade, possamos deixar a mensagem desse bloco textual das Escrituras que nós lemos hoje à noite. E que precisamos testemunhar da palavra com o nosso próximo. Se eu preciso testemunhar da palavra, minha vida tem que ser só Escritura. Que nós precisamos viver essa palavra em sua totalidade para não cair no discreto. E que Jesus Cristo é o dono do amor que nos constrange a testemunhar a verdade bíblica, por ter se entregado na cruz por nós. Você está aqui só por conta de Cristo. É só Cristo mesmo. Só Ele poderia ter se entregado para que você tivesse vida. Que a fé no sacrifício de Jesus Cristo é que opera em nós a salvação da nossa alma. É só pela fé mesmo. Que isto não é fruto da nossa capacidade humana, mas que é fruto da graça do Deus soberano. Você foi salvo pela graça, é só a graça. E esse Deus soberano, a Ele, somente a Ele, nós devemos glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Só Ele deu glória. Que Deus possa nos abençoar e nos manter firmes, tão firmes quanto é a sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo culto dessa noite, te agradecemos
pela forma como o Senhor tem tratado dos nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa enganados, mas nos mostra claramente na sua palavra como nós devemos viver. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos disciplina dia após dia e nos lapida para que nós possamos não ser pedras brutas no teu altar, mas possamos ser pedras preciosas nas tuas mãos para que o Senhor use poderosamente. Te agradecemos porque sabemos que 5 solas não foi simplesmente um marco de uma reforma protestante, mas são verdades bíblicas que encharcam o nosso coração e que nos constrangem a ser diferentes dia após dia. Que o Senhor possa nos capacitar a levar essa mensagem de reconciliação a toda e qualquer criatura que encontrarmos na face da terra. Que não esperemos que o campo missionário se abra para nós, mas que entendamos que o nosso próximo é o nosso campo missionário. E que o Senhor nos dá na ponta dos lábios a mensagem a dizer: Jesus Cristo é o único que salva, é o único que liberta, é o único que transforma, é o único que dá vida. Que essa mensagem não se apague dos nossos corações. Que essa mensagem seja viva a cada dia das nossas vidas. Que essa mensagem seja poderosa para nos transformar e transformar tantos outros. Que o Senhor nos limpe e nos purifique. Nos deixe do jeito que o Senhor quer. Do jeito que nós precisamos ser para a tua honra, glória e louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és. Por tudo que tens feito. Por tudo que o Senhor, com certeza, ainda irá realizar em nosso meio. No nome santo do teu Filho Jesus.